Boa noite. O Jornal da Câmara de hoje destaca o caos na segurança e as alternativas do Legislativo para reduzir a criminalidade em Passo Fundo. Não há mais o que justifique a não realização de um concurso público, até mesmo a criação de uma guarda municipal armada, como existe, por exemplo, em Canoas e algumas cidades do porte de Passo Fundo. Então, nós vamos continuar insistindo, até o final dessa legislatura. E ainda, a pesquisa aponta que 1 em cada 3 pessoas considera a vítima culpada pelo estupro. Veja a opinião dos vereadores sobre o levantamento. De um lado está o vereador Sidney Ávila, conservador e evangélico. De outro, a vereadora Cláudia Furlaneto, mulher, defensora dos direitos humanos e das minorias. É agora no canal da comunidade. A Constituição Federal elenca como responsabilidade da União e dos Estados os investimentos em segurança pública. Acontece que a falta de recursos na área reflete nos índices de criminalidade dos municípios. Por isso, os vereadores de Passo Fundo propõem alternativas para trazer mais tranquilidade à população. O vereador Sidney Ávila, que preside a comissão especial criada na Câmara para tratar de temas relacionados à segurança, tem 2 sugestões. Uma delas é a adoção de novos núcleos de policiamento nos bairros da cidade. Que é uma parceria do governo do estado com o município. E aí nós procuramos, que hoje nós temos 6 núcleos funcionando, Passo Fundo precisaria no mínimo 10. Que vai lá no bairro interagir com aquela comunidade, com a escola, com o comércio, buscar saber da comunidade aonde está aquele ponto de droga, aonde está aquele milhante. Esse policial lá no bairro, inserido no dia a dia, na comunidade, ele é muito importante. E nós precisamos, através do comitê, nós demonstramos ao executivo a importância da ampliação do núcleo do policiamento comunitário na nossa cidade. Então, são 2 ações efetivas. Uma é um número maior de câmaras de monitoramento na cidade. E o outro é a implantação de um maior número de núcleos de policiamento comunitário, atendendo às demandas da nossa comunidade. O presidente Márcio Patucci sonha mais alto. Ele pede que a administração estude a possibilidade de criar em Passo Fundo uma guarda armada. Venho cobrando há praticamente quase 3 anos a formalização de um corpo de servidores para a Guarda Armada Municipal. Vários municípios já têm essa iniciativa, é uma colaboração que as prefeituras, que os municípios têm em relação à segurança pública. Eu vejo que Passo Fundo, por ser uma capital regional, nós temos, infelizmente, alguns índices elevados de insegurança, já comportaria um número mínimo, de policiais aí para reforçar a segurança pública. Não há mais o que justifique a não realização de um concurso público, até mesmo a criação de uma guarda municipal armada, como existe, por exemplo, em Canoas e algumas cidades do porte de Passo Fundo. Então, nós vamos continuar insistindo, até o final dessa legislatura e também na próxima legislatura, a qual nós fomos reconduzidos para que, de fato, Passo Fundo possa entrar no mapa, das guardas municipais. O líder do governo, o vereador Alex Necker, explicou o que o Poder Executivo tem feito para ajudar a melhorar as condições de segurança da população. É óbvio que nós não temos a possibilidade de assumir o policiamento nas ruas, nos bairros, na cidade de Passo Fundo, mas o município tem, de forma organizada, dado a sua contrapartida, ou é com a aquisição de bens, armas e instrumentos para o policiamento, bem como com a contribuição de viaturas para melhorar o policiamento na nossa cidade. O município agora iniciou já, a metade do ano passado, um diálogo para que nós possamos ampliar o monitoramento na cidade de Passo Fundo. Mas é algo que também precisa ser bastante discutido, porque depende também da contrapartida do Estado com a cedência do profissional. Ou seja, nós vamos precisar de mais homens e mulheres da segurança pública à disposição, inclusive para auxiliar no vídeo monitoramento. A Prefeitura tem feito uma parte bastante interessante. Talvez no futuro tenhamos que assumir outras funções, mas também é necessário que o município de Passo Fundo possa fazer a cobrança àqueles que detêm a responsabilidade de fazê-lo, em especial na área da segurança pública.
Nesta semana, o vereador Márcio Tassi utilizou a tribuna do Parlamento Municipal para fazer um desabafo. Após 11 anos respondendo um processo criminal, o parlamentar foi absolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado. Acompanhe um pouco do discurso do PTBista. Não cometi crime nenhum. Eu sofri aqui em Passo Fundo uma injustiça assim, e agora está provado aqui. Não é eu falando, não sou eu reclamando, não é alguém que perdeu uma eleição reclamando, falando bobagem. Está aqui, decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, dia 10/11/2016, 9 horas da manhã, semana passada. Eu não devo nada para a Justiça, e vocês talvez não tenham noção do que é carregar o peso disso aqui nas costas. Vocês não têm noção do que é ir para uma campanha com isso aqui nas costas. Hoje eu digo para os meus que me ajudaram, fizemos muito voto. Fizemos muito voto, porque era muita gente contra. Quero aqui agradecer aos amigos, aqueles que sempre confiaram em mim. Está aqui a prova. Absolvido. O Câmara Entrevista desta quarta-feira tem o vereador Marcos da Silva como convidado. No programa, o parlamentar faz um balanço das atividades na Casa do Povo e comenta o resultado das eleições. Eu não fiz do meu voto na Câmara de Vereadores com que fosse um voto refém do Executivo e de alguma sigla partidária, no caso. Então, eu votei sempre em prol do bem comum, do bem coletivo, enfim, no geral, eu tenho absoluta convicção que eu representei, sim, a população, o povo de Passo Fundo. Sempre que foi algum projeto polêmico, eu sempre tive posição e sempre votei com que o meu voto ajudasse para que contemplasse a maioria. Mesmo antes do fim deste mandato, o prefeito Luciano Azevedo está promovendo alterações na equipe de governo. Com a saída de Fabiano Bonner da direção do Hospital Municipal, a função passa a ser exercida por Roger Teixeira Borges, atual secretário de Cidadania e Assistência Social. Já a Sencas fica sob responsabilidade da secretária adjunta Helenir Chapuis. E depois do intervalo, o levantamento do Datafolha mostra que 1 em cada 3 pessoas considera a vítima culpada pelo estupro. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve acompanhar seus candidatos, mesmo depois das eleições. Por isso é bom entender a função de cada cargo. Por exemplo, você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, eles decidem o futuro do seu município. Os vereadores discutem e votam projetos que serão transformados em leis, fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população, ouvindo suas sugestões. E o prefeito? Você sabe qual é o seu papel? É dele a responsabilidade de usar o dinheiro que vem dos impostos para cuidar do dia a dia do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além de cuidar do transporte público e desenvolver as atividades que garantem o bem-estar dos seus habitantes. Pronto, agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste da hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites, sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. A cesta básica dos passofundenses está 0,84% mais barata, podendo ser adquirida por R$ 823,90. A pesquisa realizada pela Faculdade de Ciências Econômicas da UPF mostra que dos 42 produtos que compõem a cesta básica, 23 tiveram seus valores reduzidos.
Uma pesquisa realizada pelo Datafolha a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública acendeu um debate sobre a responsabilização da mulher nos casos de violência sexual. Conforme o levantamento, 1 em cada 3 pessoas considera a vítima culpada pelo estupro. Os detalhes na reportagem especial de Ana Paula Koenemann. O Datafolha fez 3.625 entrevistas com pessoas a partir de 16 anos em 217 municípios. A coleta de dados aconteceu na primeira semana de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo a pesquisa, 33% dos entrevistados consideram que a vítima é culpada pelo estupro. O levantamento mostrou ainda que 65% da população tem medo de sofrer violência sexual. As Nações Unidas definem como violência de gênero qualquer ato que resulte ou possa resultar em dano físico, sexual ou psicológico para as mulheres. Já a violência sexual é vista pela Organização Mundial da Saúde como tentativa, investida ou prática sexual por meio de coerção. No Brasil, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos, uma média de 130 casos todos os dias. E a violência pode acontecer em diferentes cenários, em casa, na rua ou mesmo no trabalho. Mas apenas 10% das vítimas têm coragem de denunciar. Somente 35% das mulheres que apanham dos seus companheiros procuram ajuda. E os números não param por aí. 70% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes. A frase "a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada" foi um dos questionamentos feitos aos entrevistados pela pesquisa do Datafolha. Na Câmara Municipal, temos ao menos 2 opiniões fortes e divergentes sobre o assunto. De um lado está o vereador Sidney Ávila, conservador e evangélico. De outro, a vereadora Cláudia Furlaneto, mulher, defensora dos direitos humanos e das minorias. Quando nós vimos que as meninas, as mulheres, usam roupas indecentes ou provocativas, elas incitam aos homens esse tipo de reação, de desejo, de atração maior. E isso leva, assim, na minha opinião, a ter um índice maior de estupro consumado na nossa sociedade. Em virtude de que hoje as meninas saem na noite aí seminuas, né? A gente anda na rua aí à noite, muitas vezes tem que virar o rosto, porque a vestimenta dessas meninas hoje não dá para dizer que é uma saia, não dá para dizer que é uma camiseta, não dá para dizer o que ela está usando. É muito curta a roupa. Então isso provoca, assim, no meio de alguém que está sob efeito de drogas, sob efeito de álcool, principalmente, porque sempre tem algo que incita a isso. E o que incita isso? O álcool e a droga. Então, quando tem esse tipo de roupa que provoca esse sentimento de atração sexual, provoca através de uma pessoa, de um homem que está alcoolizado ou está sob efeito de drogas, que vai fazer esse ato. Então eu acredito sim que a roupa indecente que as mulheres usam é motivo sim de provocar esse abuso sexual. Nós precisamos trabalhar a consciência coletiva da nossa comunidade, das pessoas, a questão cultural, no sentido de que nós, mulheres, temos que ter o nosso corpo respeitado. Nós respeitamos o corpo dos homens. Como assim? Por que o homem pode andar sem camisa? Eu não quero fazer essa referência, né? Mas nenhuma mulher ataca um homem e estupra um homem porque ele está usando uma bermuda curta. Mas a mulher não pode usar a bermuda curta, porque ela está pedindo para ser estuprada e violentada. A mulher não pode sair sozinha na rua depois de um determinado horário, porque ela está pedindo para ser estuprada ou violentada. Então, nós precisamos, sim, Ana, começar a trabalhar, e é o que o movimento de mulheres fazem, que nós, mulheres feministas, fizemos, muito mais de querer se igualar aos homens, é buscar o respeito. É que nós queremos, sim,
andar por onde quisermos, ter a liberdade de andar, de vestir, de falar, de pensar o que a gente quer e ser respeitada por isso. E sobre a estatística alarmante de que 70% dos casos de estupro têm como vítimas crianças e adolescentes, a TV Câmara quer fazer um alerta aos pais. Para isso, ouvimos o vereador Alberi Grando, que também é pediatra. Qualquer mudança de comportamento dessa criança deve ser verificado o que está ocorrendo. Veja bem, aquela criança esteve conosco há 5, 10 anos até, e de repente começa a ter atitudes agressivas, começa a ter de noite sonhos, começa a se esconde, começa a falar mal de outras pessoas. Isso vale em qualquer idade, né? Se esse tipo de comportamento, mudança de comportamento da criança, deve sim ser verificado o que ocorre. Muitas vezes ela, com vergonha ou com medo de ser até castigada, ela se esconde atrás desse outro comportamento, né? Então esconde. Então, com jeito, isso não se faz de maneira agressiva, buscar ver o que está acontecendo com essa criança. Eu acho que a recomendação que poderia se dar é exatamente essa. Observar o seu filho, o seu neto, para ver se ele mudou a sua atitude, seu comportamento. Se isso ocorreu, tem que verificar o que está acontecendo. Às vezes, por trás disso está realmente uma violência contra essa criança, que ela não sabe nem sequer expressar aquilo, né? Muitas vezes a expressão dela é isso, é mudança no seu comportamento. Observe, ninguém muda de uma hora para outra o seu comportamento. Se isso ocorre, é porque alguma coisa está ocorrendo com essa criança. E o Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.